Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Amém. Rutinha, Deus abençoe. João, capítulo 15. Se você quiser acompanhar comigo aí, vamos ler juntos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Se não estivermos em Deus, na videira verdadeira, não tem como darmos fruto. Eu sou a videira, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Amém. João capítulo 15. Deus, obrigado pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por aqueles que estão acompanhando aqui, por aqueles que vão ouvir a tua palavra depois, de repente alguns que estão hoje em leito de hospitais, em hotéis, no carro, viajando, voltando do trabalho. Abençoa cada um onde está nesse momento, Deus, e fala conosco, porque nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como falei no início, se você entrou depois, nós estamos aqui na Igreja Cristo Salva, em São Paulo, a igreja que enviou o pastor Natalino e a Tiliana para Santos, e nós temos mensalmente, uma reunião de atletas de Cristo aqui. Então hoje a nossa reunião vai ser às 19 horas aqui, e essas fotos, esses detalhes aí atrás são parte da história daquilo que a igreja tem feito, daquilo que ao longo desses anos, os frutos que tem dado, e é muito bom olhar para trás e ver que Deus continua fazendo grandes coisas ainda hoje, e também ver que a nossa igreja, que já há 44 anos em Santos, né, continua dando frutos, e esse é o propósito principal, porque a Bíblia diz que nós somos chamados para isso, para dar fruto, para gerar vida, para abençoar pessoas através da palavra de Deus, que foi o que Deus fez conosco um dia e tem feito diariamente. Então esse texto, aqui Jesus está falando dos discípulos, da videira e os ramos. A gente vê aqui já no início, falando assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Nós temos esse propósito nele. Se não estivermos nele, se não entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, se não confiarmos a Ele as nossas vidas, nós não teremos a salvação eterna. Então, glória a Deus que vocês, eu também, grande parte, creio que quase todos que estão nesse momento acompanhando, já fizeram uma oração de entregando a vida nas mãos do lavrador. Eu sou a videira, da videira verdadeira. Entregou a vida nas mãos do nosso Senhor, que é o lavrador, do nosso Deus, que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Então, o primeiro ponto é estarmos nele, é receber a palavra, como aconteceu com cada um de nós há muito tempo, há muitos anos. Cada um de nós recebemos o Evangelho, recebemos Jesus Cristo em nosso coração, abrimos o coração e Ele entrou e Ele veio morar conosco e continua conosco, que é o principal na vida do cristão. Não simplesmente receber, mas permanecer no centro da vontade de Deus, independente das situações, das provações, independente do que tem pela semana, no mês, no ano, aquilo que vai acontecer, permanecer nele, permanecer na videira verdadeira. Então nós temos esse propósito, nós temos esse privilégio de estarmos nele, porque um dia abrimos o nosso coração e entregamos as nossas vidas nas mãos dele. O ponto número 2, vai falar sobre que já estamos limpos. O versículo 3 diz assim, Jesus está falando para os discípulos, né, e ele fala assim, vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Ou seja, nós recebemos a palavra um dia e muitas coisas no nosso coração a palavra já limpou. Só que tem coisas, aqui no caso dos discípulos, ele está falando, vocês já estão limpos. E no nosso caso, hoje, nós estamos a cada dia lendo a palavra. Temos aí os 3 capítulos diários, né? Estamos lendo Isaías hoje. E você
você e eu, lendo a palavra, a nossa vida, o nosso coração vai sendo limpo a cada dia. A cada dia a gente vai vendo o quanto precisa de Jesus, o quanto depende dele, o quanto precisa da ação sobrenatural dele nas nossas vidas. E essa leitura diária é o que vai nos limpando, porque a gente toma atitudes segundo a nossa cabeça, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a agir, a ter a mente de Cristo, a pensar como Cristo pensa, a andar como Cristo andou, a ter as atitudes que Cristo tomou aqui na terra. Então nós estamos sendo limpos a cada dia. A cada dia que a gente vai em um culto, a gente ouve a palavra e Deus tem algo a tratar conosco, para que possamos permanecer como a gente ouviu na palavra de ontem, permanecer como Timóteo, a instrução que Paulo está dando para Timóteo: olha, a sua avó, a sua mãe, permaneça nessa palavra, não mude, permaneça firme. Então, para que a gente seja limpo a cada dia, a gente precisa todos os dias da palavra. Ah, mas é uma obrigação. Eu encontrei um rapaz, estava falando de Jesus para ele, e ele falou assim: você tem que cumprir, né? Você tem que ler os 3 capítulos. Eu falei: não, eu faço porque eu amo, é a palavra de Deus. Não tem uma obrigação falando assim: olha, você tem que ler. Tem uma palavra, tem uma ordem dada por Deus, que foi dada a Josué há muito tempo: medita nessa lei de dia e de noite, para que prudentemente se conduza por onde quer que vá, para que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre, nos dê discernimento. Tem uma direção, porém não faço como obrigação. Eu acordo pela manhã e leio a Bíblia com prazer, porque aqui eu encontro palavras de vida eterna. Então é algo que é uma decisão pessoal. E aí de acordo com a maneira que eu leio, eu vou sendo limpo pela palavra. A palavra vai me limpando. E Jesus está falando isso para os discípulos que viviam diariamente com ele. Vocês já estão limpos pela palavra. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne, habitou entre nós e vivia diariamente com os discípulos e dizia: vocês já estão limpos, vocês estão na palavra, vocês estão vivendo na palavra. Então é permanecer a cada dia. E aí vem a consequência de quem está nele, de quem lê a palavra, que se torna limpo. Vem a consequência, o ponto número 3, que é o propósito, é o dar frutos. Não é simplesmente estar nele, não é simplesmente ser limpo por ele, mas é cumprir um propósito. Para que eu estou aqui? Por que Deus me chamou? Por que Deus me salvou? Por que Deus me deu o dom? Por que me deu talentos? Por que Deus me colocou onde estou, na posição que estou? Para dar frutos. Não é simplesmente para estar. É com um propósito. Então, estamos nele, estamos a cada dia sendo limpos por ele, pela palavra dele, e temos esse privilégio e esse desafio que é dar frutos. Porque nem sempre... às vezes a gente fala da palavra e nem sempre a pessoa vai querer na hora. Muita gente, eu já falei para atletas e não atletas, você vai falar da palavra, eu falei: não quero. Então tá bom, Deus te abençoe. Mas o nosso papel é orar, pedir a Deus discernimento para dar fruto. E aqui o versículo 2 vai dizer: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ou seja, Deus usa outra pessoa. Se eu não quero dar fruto, Deus usa outro. Deus não depende de mim. Porém, Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. E não é um ai de mim com pesar, é a gente parar e pensar: eu estou perdendo a oportunidade de ver vidas sendo transformadas através da minha vida. Então ele diz que não dá fruto, ele corta, mas o versículo continua. O versículo 2, João 15, 2, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então nós estamos sendo limpos, nós estamos sendo poldados, nós estamos sendo provados e aprovados a cada dia, e glória a Deus por isso. Para quê? Para dar mais fruto, para que mais vidas possam conhecer Jesus, onde a gente está, no lugar que Ele nos leva, com as oportunidades que Ele coloca nas nossas mãos, com as posições profissionais que Ele leva a cada um. Deus te coloca para você dar fruto onde você está, para não ser simplesmente mais uma pessoa que está aí, ou mais uma pessoa que possa dizer, como a gente vê nesse texto aqui, estando nele, estou sendo limpo pela palavra, mas está produzindo fruto? Não, tá legal assim, para mim tá bom. Eu falei: não, você foi chamado também para dar fruto, para permanecer nele, para ser limpo a cada dia pela palavra, aquilo que precisa ser mudado pela palavra. O Espírito Santo vai falando conosco, que a gente vai sendo limpo, vai sendo moldado de acordo com a vontade de Deus. E o terceiro, para cumprir o propósito, que é dar fruto, que é viver para a glória de Deus. E aí, a partir do momento que a gente toma esses 3 pontos, essas 3 atitudes,
vem esse quarto ponto, que é algo que dá sentido realmente às nossas vidas. Porque o versículo 10 vai dizer assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Jesus está falando, se a gente guardar, a gente vai permanecer nele. Se a gente obedecer a palavra, se a gente cumprir aquilo que ele nos pede, não tem nada que faça esfriar a nossa fé, não tem problema, não tem dificuldade, não tem tentação, não tem provação, porque a gente vai estar nele, porque se guardamos os mandamentos, permanecemos no seu amor. E quando a gente encontra o amor de Deus, a gente encontra tudo que é mais precioso deste mundo, porque todas as coisas vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que anda de acordo com a palavra de Deus, aquele que vive a vontade de Deus, vai viver com ele eternamente. E a Bíblia diz aqui que Jesus está falando para os discípulos, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Ele permaneceu sem pecar do início ao fim, desde o dia que pisou na terra até o final da ressurreição, da morte e ressurreição. Ele permaneceu no amor. E a Bíblia diz, porque sem mim nada podeis fazer, porque a gente depende dele para tudo. Então, são 4 pontos rápidos aqui. Primeiro, estar nele. Segundo, ser limpo a cada dia pela palavra. Não tem como deixar de ler a Bíblia, não como uma obrigação, mas por amor, por gratidão, por aquilo que Jesus fez por nós, e entendendo cada vez mais o que ele tem para as nossas vidas através da sua palavra. Número 3, dar frutos, um propósito que todo cristão tem que fazer, não é uma obrigação. Porém, por outro lado, como falei, Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele falou, não, eu quero ver vidas sendo transformadas através da minha vida, porque um dia Deus transformou a minha história. Então eu quero que outros também tenham o privilégio de conhecer esse Deus que um dia mudou a minha história. Então, dar frutos, propósito. E o número 4, permanecer firme, permanecer no amor, permanecer enraizado nele. Porque quando a gente vive isso, se a gente guarda os mandamentos, a gente vai permanecer nele. Se a gente obedece, por mais que às vezes a gente não entende, fala, Deus, eu não entendo por que eu passei por essa situação, por que eu estou passando isso, ou essa prova, ou esse deserto, essa dificuldade. Fala, Deus, eu não entendo, mas eu vou continuar enraizado em Ti, eu vou continuar vivendo a Tua vontade, sendo limpo a cada dia pela Tua palavra, dando fruto, e eu quero permanecer enraizado na Tua palavra, vivendo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, seja aqui, seja no meu trabalho, seja na escola, seja no país, em outro, onde Deus te levar, dê frutos. Faça a diferença, porque foi para isso que Deus te chamou. E eu quero que nessa semana você tenha experiência sobrenatural com Deus, porque se você está nele, você vai ter experiências com Ele, porque é isso que a palavra nos mostra. Sem Ele não podemos fazer nada, mas quando a gente dobra o joelho, entrega o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês na presença dele, fala, Deus, eu entrego nas suas mãos, me dá graça, porque eu quero viver em Ti, na Tua palavra, e quero dar frutos. O Espírito Santo nos dá direção, sabedoria, e o nome dele é glorificado através das nossas vidas. Amém? Se Deus falou com você, se Deus de alguma maneira tocou no seu coração com essa palavra, eu quero que você escreva aí, eu recebo e vou colocá-la em prática na minha vida. Eu recebo e vou colocá-la em prática na minha vida, em nome de Jesus. E que Deus abençoe e cumpra a vontade dele na sua vida. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por essa palavra, porque estamos em Ti, porque a cada dia o Senhor tem limpado o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra. Diariamente, nós lendo, Deus, o Senhor vai continuar limpando e mostrando a direção, o caminho que devemos andar. Nos ajuda a cumprirmos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas e a permanecermos no Teu amor como Jesus permaneceu durante todo o tempo que esteve aqui. Nós Te agradecemos por tudo, abençoa o Teu povo, Deus, abençoa cada um que vai ouvir essa palavra depois também, que o Teu Espírito Santo cumpra a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.